Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à sexta Semana Mundial do Cérebro, uma organização feita pelo Programa de Pós-Graduação de Psicobiologia da Unifesp. Eu vim aqui me apresentar primeiramente. Meu nome é Michele de Melo Ferreira. Eu sou graduada em musicoterapia, me formei na FMU no ano de 2013. Tenho aprimoramento na reabilitação física com enfoque interdisciplinar realizado pela AACD no ano de 2014. Sou especialista em docência no ensino superior pela FMU também no ano de 2015 e este ano estou ingressando no mestrado pelo próprio programa de pós-graduação de psicobiologia da Unifesp. Bom, hoje eu vim falar para vocês sobre um tema que às vezes é discutido, inclusive pela internet, mas não com enfoque neurocientífico. O tema que eu venho apresentar hoje para vocês é por que desafinamos? Com certeza, vocês que estão me assistindo, ou vocês acham que cantam desafinados, ou se vocês acham que vocês não cantam desafinados, com certeza vocês conhecem alguém que é desafinado. Agora, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos primeiramente traçar algumas questões. A primeira questão é, já que a música é algo inerente ao ser humano, é algo que está presente na nossa cultura desde os primórdios, até no nosso desenvolvimento cognitivo ela está presente, inclusive quando o bebê vai aprender a falar, antes mesmo de surgir as primeiras palavras, surge primeiro o som. Som é música. Então, antes de tudo isso que nós vamos adquirindo conforme o tempo, tem forte relação com os elementos sonoro-musicais. Agora, por que será que mesmo a música fazendo parte do nosso dia a dia, ainda conseguimos desafinar? Aliás, o que seria esse termo, desafinar? O conceito da desafinação é muito amplo e varia de cultura para cultura. Então, se a gente pega artigos de vários países diferentes, a definição do que seria a desafinação não entra num consenso claro. E até mesmo para algumas pessoas varia essa resposta. Se eu perguntar para vocês que se acham desafinados, o porquê você se acha desafinado? Parem um pouco e pensem. Por que você se acha desafinado? Muitos de vocês podem me responder que, eu me acho desafinado porque quando eu vou emitir aquela nota que eu escutei, eu não consigo emitir aquela nota. Ou, é porque me falam que eu sou desafinada. Eu acho que eu canto bem, mas falam que eu desafino. Entre outras afirmações, entre outras justificativas. Então, geralmente, a desafinação aqui na nossa cultura ocidental, ela permeia nisso. Ou porque a pessoa tem essa autopercepção, que nós vamos falar mais para frente, que seria essa autopercepção, que é o nosso feedback. Ou a pessoa não tem isso, mas é outra pessoa que acaba falando. Esse modelo que eu apresento para vocês é de Dalabella e Berkowska, que se chama Vocal Sensory Motor Loop, que em português seria a alça sensório-motor vocal. Esse esquema, à primeira vista, parece ser bem complicada, mas eu vou explicar ao longo da apresentação, item por item, e aí vai ficando mais claro como funcionam esses mecanismos neurofisiológicos que faz uma pessoa cantar afinada ou desafinada,
tá? O primeiro ponto, que está aqui em verde, está escrito como auditory input, que seria a entrada da nossa da audição. Então, quando o som chega, ela entra na nossa orelha externa, na nossa orelha média, interna, até chegar no nosso cérebro. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando uma pessoa escuta uma música e ela quer cantar aquela música, então o primeiro passo neurofisiológico que acontece é a entrada do som no nosso canal auditivo. Então, aqui é um esquema, né, sobre o nosso input auditivo. Então, no canto esquerdo, que tem o desenho, né, representativo de uma onda, entra na nossa orelha externa, que é onde nós vemos, né, que é conhecido como pavilhão auricular. O som passa e entra no canal auditivo que conduz até o tímpano. O tímpano é uma membrana que vai vibrando conforme as ondas sonoras. Tá? O som é uma onda, então faz com que essa membrana vibre. Então, o tímpano também é conhecido como membrana timpânica. E, por sua vez, vibra os ossículos, que na ordem é o martelo, bigorna e estribo. Então, esses ossículos ficam na nossa orelha média. Esses ossículos entram em contato com a nossa janela oval, que por sua vez é uma região onde tem essa estrutura que parece um caracol, que é chamado de cóclea. Dentro dessa cóclea, nós temos alguns líquidos, e nesses líquidos nós temos algumas células cheias de cílios, que se chamam células ciliadas. As células ciliadas, elas acabam fazendo uma transdução desse som para o mecanismo elétrico. Então, pense, o som é uma onda. Dessa uma força de onda, vira uma força mecânica pela parte dos ossículos, que um vibra o outro, então acaba tendo esse outro tipo de mecanismo. E aí, dentro da cóclea, pelo meio aquoso, as células ciliadas fazem essa transdução e envia sinais elétricos para o nosso nervo auditivo, até chegar no nosso córtex cerebral, né? Então, passa pelo nosso tronco cerebral até chegar ao nosso córtex, né? Mais centrado primeiramente na região do córtex temporal, que é o responsável pela audição. Vale lembrar também que muitas pessoas acreditam num mito, que é muito comum as pessoas acreditarem, que é o seguinte: que o nosso cérebro do lado direito é o responsável para processar música, enquanto o nosso cérebro do lado esquerdo é responsável por coisas não musicais. Mas isso não acontece, tá? Então, assim, apesar de ter certas especificidades do hemisfério direito processar uma boa parte dos elementos sonoros musicais, nós também temos outras regiões do hemisfério esquerdo que também processam elementos da música. Como, por exemplo, o ritmo da música. Não é processado no hemisfério direito, é no esquerdo. Tá? Então, esse parâmetro geral, que é a primeira coisa que faz com que a pessoa possa cantar desafinado, é isso. Se tiver alguma falha nesse processo do input auditivo, né, a pessoa tem problema no tímpano, a pessoa não tem um pavilhão auricular, né, essa orelha aqui que a gente consegue enxergar, né, a vista, né, então não consegue captar muito bem o som. Às vezes a pessoa tem algum problema em certas regiões cerebrais que o som chega até o cérebro, mas a pessoa não consegue decodificar aquele som. Então, tudo isso pode fazer com que a pessoa cante desafinado, porque ela está cantando da maneira que ela está percebendo aquele som, ou que não está percebendo aquele som. Então, são mecanismos, é o primeiro mecanismo que pode fazer com que a pessoa tenha
problema aí no mecanismo de cantar de forma afinada, ok? Então, o problema associado desse input auditivo seria tanto a perda auditiva no sistema nervoso periférico, que é todo esse mecanismo antes de chegar no nosso córtex, ou a perda auditiva mais associado com o sistema nervoso central, que seria o tronco cerebral, o nosso cérebro em si, tá? Então, voltando aqui o próximo ponto desse nosso esquema da alça. O perception, que está como, entre parênteses, overt e covert, seria a percepção em si. Então, assim, o som chegou, mas se a pessoa tem problemas no giro temporal superior, por exemplo, que é uma das áreas que está associada com a percepção sonoro-musical, a pessoa também acaba muitas vezes cantando desafinado, tá? Por quê? Porque ela não consegue perceber aquele som. O som chega, mas ela não consegue decodificá-la, tá? E qual que é a diferença do overt e o covert? Que em português seria uma percepção implícita e percepção explícita. A percepção implícita envolve tarefas musicais, no caso, que não requer julgamento explícito de diferença de afinação, tá? Então, vamos supor que tocou uma nota. Pá, rá, pá, rá. Duas notas, certo? Então, se eu escuto uma nota, pá, rá, e eu repito, pá, rá. O que acontece com esse processo? A pessoa consegue repetir aquilo que ela ouviu, mas ela não deu nome na nota. Essa primeira nota é a nota X e a segunda nota é a nota Y. Né? Então, ela simplesmente percebe que a primeira nota é daquele jeito, e aí ela consegue emitir aquela nota, porque ela tem uma percepção implícita, né? E a outra nota consegue meio que mensurar a distância, né, de uma frequência da primeira nota, da frequência da segunda nota, e consegue cantar de forma afinada, tá? Agora, existe também a percepção explícita, que aí são tarefas musicais, no caso, que requer um julgamento explícito da nota. Então, essa nota é X, essa nota é Y. Então, se a pessoa tem que julgar de forma explícita a discriminação das notas musicais, por exemplo, aí a pessoa muitas vezes não consegue, desafina. E no esquema está separado esses dois mecanismos de percepção, porque pode acontecer sim, de dependendo da tarefa musical que é designada a pessoa desafina ou não. Então, às vezes, a pessoa desafina na percepção explícita, mas quando é designada uma tarefa que ela não precisa julgar e discriminar as notas musicais, ela canta de forma afinada. Olha só que curioso, né? Então, quem é professor de música, por exemplo, e tenta muito estimular um tipo de percepção e a pessoa não consegue afinar daquele jeito, então tenta utilizar outras tarefas, né? Que aí pode fazer com que a pessoa consiga cantar de forma afinada. O próximo passo do nosso esquema é o mapeamento auditivo motor. Algumas áreas responsáveis pelo mapeamento auditivo motor é a ínsula, o córtex sensório motor inferior, e ela conversa diretamente com a nossa memória. E dependendo da música, estimula o quê? A nossa memória de curto prazo e a nossa memória de longo prazo. A de curto prazo é aquela que você retém naquele momento a informação. A de longo prazo são aquelas músicas, por exemplo, que a gente já conhece, faz parte da nossa infância, por exemplo. Parabéns a você, né? Quem não conhece, né? Quem não tem o parabéns para você na nossa história de vida, não é verdade?
Então, dependendo da música que é solicitada para ser cantada, estimula ou a memória de curto prazo, ou a memória de longo prazo, ou os dois, tá? Então, o que seria, basicamente, esse mapeamento auditivo motor? O mapeamento auditivo motor é como se pegasse aquela música que chegou, né, pelo nosso input auditivo, a gente fez a percepção implícita ou explícita, e a gente forma caixinhas para decodificar aquela música, aqueles elementos contidos na música. Para exemplificar de uma forma assim bem mais fácil, por exemplo, o nosso CPF. O nosso CPF tem uma sequência de vários números, só que eles são separados por ponto e traço. Então, são 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, mais 2 dígitos, né? Nosso RG também. Geralmente é 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, mais 2 dígitos. Dessa forma, a gente consegue, muitas vezes, memorizar o número desse documento. Agora, se não tivesse essa pontuação, essa diferenciação, que o que a gente chama que nós chamamos de chunks, fica mais difícil de memorizar a sequência de nota. Nossa memória, ela tem um limite. Então, quanto maior é uma sequência, mais exige da nossa memória. Então, na música é a mesma coisa. Então, o mapeamento auditivo motor, ela pega aquilo que ela está ouvindo e junta com as referências que aquele indivíduo tem. Então, se a pessoa é um músico profissional, por exemplo, obviamente esse mapeamento é mais facilitado para quem não é músico. Então, existe nesse ponto, nesse quesito, existe uma diferença entre músico e não músico, tá? E a memória, por sua vez, também se comunica com o mapeamento auditivo motor, tá? Então, faz um bate e volta. E um ponto interessante da memória também é que a área da memória, nesse modelo, né, da percepção musical, canto, é específica para a música, esse tipo de memória. Então, difere do verbal. Então, às vezes, a pessoa que tem problema de memorizar palavras, não necessariamente tem problema de memorizar a sequência de notas musicais. Tá? Tanto é que ultimamente tem sido estudado muitas pessoas com doença de Alzheimer em estados muito avançados, que muitas vezes essas pessoas não lembram nem do próprio filho, né, de tão avançado que está a doença. Mas quando trabalha com uma música que fez parte da história dessa pessoa, a pessoa acaba associando o filho, por exemplo, por conta daquela música. Então, a música é o meu facilitador para a pessoa puxar na memória aquela experiência, né? Então, esse é um ponto muito importante. Quem tem problema de memória do verbal não necessariamente tem para a música, tá? Então, como eu falei, a memória também vê informações para o mapeamento auditivo motor para facilitar esse sequenciamento. Como eu mencionei também, existe diferença se a pessoa está escutando uma música nova ou uma música já conhecida, né? Então, às vezes, a pessoa tem problema na memória de curto prazo. Então, se é um elemento novo, uma música nova, até a pessoa conseguir memorizar e transportar para a memória de longo prazo, fica uma coisa um pouco mais automatizada, a pessoa não consegue cantar afinado de jeito nenhum, né? Então, música nova, música conhecida também às vezes pode dar diferença, porque uma música conhecida exige menos do carregamento da memória, tá? Da mesma forma que sequências, né, de melodias, por exemplo. Então, se é uma sequência curta de 3 notas, a pessoa consegue memorizar mais do que se é uma sequência de notas mais longas, porque requer o quê? Mais chunks para ser formado. Então, se a pessoa tem pouca experiência musical ou nenhuma, é mais difícil
a pessoa ter essa maleabilidade de formar esses chunks no mapeamento auditivo motor, tá? O outro nível de processamento, que da mesma forma que o mapeamento auditivo motor, a memória, que é um nível de processamento chamado de habilidade de alto nível, o planejamento motor também é uma habilidade de alto nível, tá? Então, a ínsula, que faz parte do mapeamento auditivo motor, então tem áreas específicas responsáveis pelo planejamento motor, né? O córtex primário motor também, né? Que é onde se comunica com a fonação, com a nossa laringe, tá? Então, acompanhando aqui todo o esquema. O som entrou na nossa orelha, fez todo aquele caminho do input auditivo, chegou até o nosso cérebro. Daí, dependendo da tarefa musical, a pessoa tem que julgar, ou de forma implícita ou de forma explícita, a diferenciação daquelas notas, né? Aí, a partir da referência dela, se ela é uma pessoa, se é um músico profissional ou um músico iniciante, a pessoa forma esses chunks no mapeamento auditivo motor, que conversa diretamente com a memória e vice-versa. Aí, a partir daquela referência, ela já consegue mentalizar, segurar aquela informação na memória, é aquela nota que eu escutei. Aí ela começa a planejar nas suas pregas vocais, na laringe, como que vai ser o posicionamento da nossa laringe para conseguir vibrar as nossas pregas vocais o suficiente para emitir aquela nota que eu escutei e guardei na nossa memória, certo? Então, isso é o planejamento motor. Então, quer dizer que o som ainda não está vibrando as pregas vocais, ou seja, ainda não está saindo o som das pregas vocais. Mas eu já estou preparando, né, o ar, né? Estou preparando o ar para passar nas pregas vocais para conseguir emitir a nota. Então, esse processo é o planejamento motor, certo? Então, é uma habilidade de alto nível que envolve a capacidade de formular e implementar sequencialmente os programas motores necessários para produzir música, nesse caso, o canto, ok? Então, como esse esquema, então na parte de baixo, né, o ar vindo dos pulmões, faz esse ajuste pré-fonatório. Por que pré-fonatório? Porque ainda não houve a fonação, ainda não saiu o som das pregas vocais. Então, esse ajuste é o planejamento ou programação motora. Quando passa pelas pregas vocais e vibra esse ar que veio dos pulmões, aí eu consigo emitir o som, tá? E aí, é claro, quem é cantor profissional consegue brincar, né, vamos assim dizendo, com a jogada desse som, cantar mais de cabeça, então essa parte do nosso crânio também, né, faz uma parte muito importante da ressonância, como que vai ressoar o som da voz, né, mas não entrando nessa parte, a parte mais básica seria essa, ok? Então, depois que eu fiz esse planejamento para emitir o som, né, para o som passar, o ar passar nas pregas vocais, para aí esse ar virar o som em si, aí é quando tem o output, o motor output, que seria o quê? A produção motora de fato, né? Então, veja como que é o processo até a pessoa emitir, ou pelo menos tentar emitir aquela nota que ela escutou. Olha só quantas áreas estão envolvidas por trás, né? Então, o que seria essa produção motora? Então, é a capacidade de produzir de forma voluntária e regular os movimentos vocais e articulatórios necessários para a execução musical. Também tem problemas que podem estar associados com a produção motora. Então, vamos supor que todo o mecanismo sensorial está perfeito. O input auditivo está ok, o som chegou até o córtex, a pessoa teve essa percepção implícita ou explícita ok também, fez o mapeamento auditivo motor juntamente com a memória, conseguiu fazer o planejamento corretamente, só que na hora que o ar passou pelas pregas vocais, não saiu do jeito que ela esperava. Pode ser por dois problemas básicos associados, pode ser por problemas orgânicos,
né, pelos músculos, os ligamentos, né, da nossa laringe, ou pode ser problema funcional mesmo. Então, assim, por falta de treino, de repente, ou às vezes a pessoa fuma cigarro, ou come alimentos que não favorecem para a pessoa cantar bem naquele momento, como, por exemplo, o mel, o chocolate, que engrossa muito, né, as nossas pregas vocais. Uma coisa também que é muito comum, quando a pessoa está gripada, toma aquelas pastilhas, né, de menta, enfim, para melhorar a garganta, e aí acabou de tomar essa pastilha, já sai cantando, já sai falando, isso não pode. Por quê? Porque essas pastilhas têm um mecanismo que faz com que os músculos da laringe ficam mais relaxadas. Ou seja, a laringe fica mais anestesiada. Então, para a pessoa conseguir emitir aquela nota, exige um esforço muito maior do que se ela não tivesse tomado a pastilha antes. Tá? Então, essas questões também acabam dando problemas aí funcionais, tá? Problemas no alcance, na intensidade da voz e etc. E por último, né, além de emitir a nota, também tem o feedback. Lembra que no começo eu perguntei para vocês por que você se acha desafinado? Pode não ser você, mas pode ser o colega do lado, se você está assistindo com mais alguém, que pode até ter respondido que, eu não acho que eu canto desafinado, mas eu sou desafinado porque fulano me diz que eu sou. Cicrano diz que eu canto desafinado, né? Então, o que se refere isso? De que eu não percebo que canto desafinado é o outro que percebe por mim. Isso está relacionado diretamente com o feedback. Então, assim, um mecanismo que é super normal é quando a pessoa emite aquela nota, se ela não consiga emitir de uma forma 100% precisa, o que é normal, ela consegue se autocorrigir. Tá? Claro, consegue se autocorrigir por dois fatores. O primeiro se a pessoa não cantou naquela nota correta, mas chegou próximo. Aí ela consegue fazer esse ajuste, vamos assim dizendo. Mas se ela emitiu a nota muito longe daquela nota esperada, daí isso já não acontece, tá? E um outro ponto também é que às vezes a pessoa emite a nota, mas ela não percebe que ela cantou desafinada. Mas ela não percebe que cantou desafinada. Então, o feedback não age em cima disso. Então, a nota que ela emitiu foi sendo afinado ou não. Então, tem muitos cantores que acabam cantando afinado algumas vezes, cantam desafinados por outras razões. Então, a pessoa acaba não sendo precisa no seu canto. Então, o feedback também pode estar relacionado aí, tá? Então, o que seria esse feedback, né? Ela faz parte, então, dessa integração sensório-motora, né? Além do mecanismo do mapeamento auditivo motor com a memória, que integra o sensorial para fazer o planejamento motor, o feedback também tem muito disso, né? Então, eu emiti a nota, mas eu escuto aquela nota que eu emiti e aí eu corrijo. Então, tem essa interação do sensorial e do motor também, tá? Então, essa integração envolve o quê? A capacidade de integrar o input auditivo, ou seja, a percepção sonoro-musical, visual ou sinestésico, com o output motor musical. O quê? O que seria isso? Com a saída do som, né? Particularmente relacionado ao feedback do seu próprio desempenho. Então, como conclusão, o conceito de desafinação pode mudar de uma cultura para outra. O que é desafinado para uma cultura não é desafinado para outra cultura. O belo exemplo são as notas musicais, né? No Ocidente, basicamente, sem os acidentes musicais, que notas são? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí volta na sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Agora, se a gente pegar uma escala, as notas musicais do Oriente, existe muito mais que só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, para a gente que não está acostumado com essas notas, que para eles são notas,
para a gente soa como algo desafinado. Então, tem muito a ver com a cultura. Ou, às vezes, a gente está inserido na mesma cultura, mas varia muito de gosto, né? Tem até alguns cantores da MPB, por exemplo, que era muito criticado, porque falavam, nossa, você canta muito desafinado, mas não era desafinação. Era porque o timbre da pessoa era muito peculiar e, por isso, soava estranho para o ouvido de muitas pessoas. Tá? Então, para falar, primeiramente, sou desafinado ou não, primeiro tem que saber o que a pessoa entende por desafinação, ok? E um outro ponto também que eu não mencionei é que muitas pessoas falam que são desafinadas, mas muitas vezes não são. Porque nós temos os elementos fonoarticulatórios, que é para a música, que é para o canto, que a gente também usa na fala. Então, todos nós temos nossas regiões vocais que estão de acordo, que é uma região agradável para se cantar, né? É claro que para cantar várias nuances, alturas de notas diferentes, cantar do grave e saltar para o agudo, é necessário muito treino, né? Muito estudo. Mas cantar numa margem linear, todo mundo tem uma região vocal que é confortável, que a pessoa consegue cantar, né? Então, tem alguns estudos que falam que mais de 80% das pessoas que disseram que eram desafinadas não eram. Mas existe também essas pessoas que cantam desafinado sim, por conta desses fatores, né? Que é a audição, que pode ser problema de perda auditiva, né? Nesse mecanismo do input auditivo. Pode ser problema na percepção, então, dependendo da tarefa, se é uma tarefa implícita. Então, se é uma tarefa implícita ou explícita, pode afetar. Ou o mapeamento auditivo motor, então essa formação de chunks também, né, que pode ser melhorado com treino musical. A memória, né, então a utilização das músicas é muito importante, se é uma sequência curta, uma sequência longa. Às vezes utilizar pistas, né, musicais, como o próprio ritmo, o metrônomo. Às vezes, nem sempre, mas às vezes pode ajudar, tá? O planejamento motor, que é essa parte de levar o ar dos pulmões até as pregas vocais, então as pregas vocais já vão se preparando para converter esse ar dos pulmões para a onda sonora e assim emitir o som do canto. A produção vocal em si, que é quando realmente vibram as pregas vocais e a pessoa emite o som. E por fim, o feedback, que é depois que a pessoa emitiu o som, ela consegue se perceber e ver se ela cantou bem ou não. Por isso que é importante no feedback, quando a pessoa vai no estúdio, por exemplo, e coloca fone de ouvido, usar fone que não mascara a percepção da própria voz. Porque se ela não consegue se perceber, ela acaba muitas vezes desafinando porque não está tendo o retorno adequado, tá? Tem até alguns estudos que mostram aí que os pesquisadores alteraram de propósito o retorno da pessoa, então a pessoa estava cantando na nota certa, só que aí no retorno eles deixaram como se o som fosse mais agudo, e a pessoa mudava a nota porque achava que estava cantando desafinado. Então, o feedback é um elemento também muito importante nesse processo. E aqui são algumas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever um e-mail para mim, que é mt.michele, com 2 L's, e de Melo, @gmail.com. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever nos comentários, que eu respondo com o maior prazer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais!